Para Mateus capítulo 14, e nós iremos olhar para esse texto hoje à noite, o texto onde o apóstolo Pedro, andou sobre as águas. Mateus 14, verso 22 em diante. Mateus 14, de 22 até o verso 33. Vamos ler? É muito bonito esta passagem, como todas as passagens das Escrituras, mas esta em especial hoje à noite, onde traz para nós esse feito que Pedro experimentou na sua vida. Quantos acharam? E logo, irmã, encontrou minha irmã? Vai lá. Mateus capítulo 14, de 22 em diante. Nós, enquanto a irmã Deja está procurando, na nossa classe, Vitor, de escola dominical, o irmão Laércio está pegando uma habilidade, para achar os livros da Bíblia. E semana passada, Vitor sentou perto dele e estava ajudando, E eu até falei, Vitor, não ajuda, deixa ele, Deixa ele. Mas nesse caso aqui, é um caso onde nós precisamos que todos participem, E assim a irmã Deja precisou de ajuda hoje. Vamos ler? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Grandes lições nós aprendemos aqui nesse texto, mas uma das lições que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que em meio às lutas da nossa vida, que elas são frequentes. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã Luciana, como nós temos famílias da igreja passando por lutas. Quando eu tenho na minha família, minha mãe, minhas irmãs, problemas de saúde, na vida da família da irmã Luciana também, o seu pai, a sua mãe, está ali forte, mas só o Senhor que tem sustentado a dona Cida. E eu creio que na família dos irmãos, ou as famílias que os irmãos conhecem, muitos passando por lutas, passando por momentos difíceis. E esse texto traz para nós, meus irmãos, a lição de que Jesus não se esquece de nós. Ele nunca se esquece do seu povo. Ele não se esquece de você, não se esquece de mim. E é tão bonito quando ele termina a sua oração e ele vai em direção aos discípulos exatamente no momento que eles estavam passando por uma tempestade.
o barco quase à deriva, né? E Jesus então vai, irmão Antônio, em direção a eles. E é a mesma situação nossa. Muitas vezes nós estamos também à deriva, não sabemos para onde ir, aonde nos firmar, o que fazer. E é nessas horas de desespero, essas horas de indecisões, ou até mesmo sem orientação, de que Jesus vem em nossa direção. Então nós louvamos ao Senhor por isso. E Ele vem, e Ele não vem de qualquer forma. E nesse caso aqui, Ele vem de forma extraordinária. Ele vem andando sobre as águas. As águas que eram o medo dos discípulos, né? As águas que estavam ali levantando ondas altas, Jesus usa aquilo que está assustando os discípulos para fazer da água, fazer daquilo o seu caminho, aonde ele pisa, aonde ele anda, aonde ele chega até nós. Então, meus irmãos, Cristo usa as tempestades das nossas vidas para aproximar-se de nós, né? Aproximar mais de nós. E muitas vezes nós estamos tão envoltos à tempestade que não notamos que Ele está tão perto de nós, né? Que Ele está ali, eu estou aqui. Eu não estou longe, eu estou perto. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de longe, mas também de perto. Louvado seja o Senhor. Então essa é a primeira lição, meus amados irmãos. Devemos confiar de que Jesus está presente. Ele está ali. Por mais que nós possamos nos sentir desamparados, talvez na nossa luta ali, na nossa aflição, mas a realidade espiritual é bem diferente. A realidade espiritual é que o Senhor está bem próximo de nós. Ele está ali, como Ele foi em direção aos seus discípulos. A segunda verdade, ou a segunda lição que eu gostaria de enfatizar aqui, é de que Jesus, perto de nós, Ele almeja que nós venhamos decidir, tomar uma decisão diante das tempestades. Nós precisamos tomar a decisão de confiar nele, de depender dele, de esperar nele, de verdadeiramente jogarmos as nossas âncoras, né? E atracar, não num porto sem segurança, mas em um porto seguro, que é o próprio Senhor Jesus. Nessa viagem que nós fizemos para Recife, nós fizemos um passeio na Bahia, né? Na cidade de Recife. Então nós pegamos um barco e o guia ia mostrando para nós alguns lugares importantes, alguns galpões enormes e o que guardava nesses galpões. E nós passamos na frente de um porto, o Porto Antigo de Recife, aonde naquele porto recebe apenas navios não tão grandes, né? Só navios que estavam ali, ele até mostrou, nós vimos, açúcar. Não é carga tão grande, não são containers, né? Devido ao fato de crescer as exportações, o governo de Pernambuco foi obrigado a fazer um outro porto, um porto enorme, aonde recebe navio do mundo todo, container, coisas lindas, em outro lugar ali em Recife. E aquele porto aonde recebe essa carga, né, vários navios, é um porto mais seguro, aonde, né, os comandantes, os capitães dos navios, não têm dificuldade de atracar. Assim é Jesus. Nós precisamos confiar de que Ele é um porto seguro nos momentos das aflições.
que nós podemos entregar a nossa vida, confiar nele verdadeiramente e ali descansar. Mas para isso, Jesus espera que nós venhamos ter atitude de fé. Como Pedro teve uma atitude de fé, né, amados irmãos? Essa experiência de Pedro não foi o fracasso da fé. Ele andou sobre as águas, ele saiu do barco. Um homem que não teve fé suficiente, que não teve ousadia suficiente. Não, pelo contrário. Os passos que ele deu sobre as águas em direção ao seu mestre e afundou, e ali foi reprovado. Eu não creio que essa experiência de Pedro foi algo do fracasso da sua fé. Foi algo que Pedro fracassou. Jesus o chamou de homem de pequena fé. Mas no olhar de Jesus, né? Mas para nós míseros pecadores que não teríamos a fé de Pedro, né? Mas nós olhamos para Pedro, não a derrota da fé quando ele afunda, pelo contrário, eu creio que é uma experiência da vitória da fé desse homem. Porque hoje nós estamos contando dessa experiência dele, né? Se ele não tivesse tido fé, coragem para descer daquele barco, nós não estaríamos pregando a respeito deste fato. Pedro teve ousadia, amados irmãos, e experimentou algo inédito na sua vida, na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento com Deus. E ele conseguiu isso através da sua pequena fé. Veja o que nós podemos fazer com a nossa pequena fé, para experimentar algo inédito, as bênçãos que nós precisamos, nós possamos assim ser como Pedro. Para caminhar com Jesus, é preciso confiar nele. Venha Pedro! E Pedro veio. Amém? Precisamos da fé, mas Jesus também espera, não somente a fé, obviamente que a fé é o que proporciona, que nos leva a agir, mas Jesus também, ao estar próximo de nós, Ele também espera que nós tenhamos uma obediência irrestrita à sua voz. Ouça a voz de Jesus, confie na voz de Jesus. Pedro estava pronto para experimentar uma grande bênção, mas ele experimentou porque ele obedeceu de forma irrestrita à voz de Jesus. Vem! Já pensou, fosse eu ou Vitor, né? Vem! Era colocar o pé na água e afundar. Mas quem estava chamando aqui é aquele que criou os céus e a terra. É aquele que criou o mar, o vento, a chuva. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus disse, vem! Pedro confiou. Ele tira o primeiro pé. Pum! Ele tira o segundo pé. E aquelas águas, irmão Antônio, estava firme como o chão. É muita maravilha. Se Jesus disse, irmãos, para nós fazermos algo, confie. Ele é capaz de fazer com que o mar se torne algo como um chão, né? Duro. Você pode pisar com confiança. Obviamente que quando Pedro começa a andar, outras vozes começam a chegar nos seus ouvidos, e é assim conosco. Quando Jesus fala algo, mas não somente ele fala, nós começamos a ouvir outras vozes. Pedro começou a ouvir a voz do vento. Ele sentiu em si o vento. Pedro começou a ouvir a voz das ondas, e ele começou a ter medo. E assim é conosco, nós tiramos os ouvidos da voz do nosso Senhor e começamos a ouvir vozes, a voz do desespero, não é verdade? A voz do problema,
a voz de que não posso, não consigo, não sei. E Jesus está dizendo: não temas, você pode, confia, vai. É certo que ele afundou, mas imagine, irmão, se Pedro não tivesse afundado, hein? Pedro ia chegar no barco, o que ele iria falar para João, Tiago e Tomé, hein? Tá vendo aí, ó? Mas Jesus também trabalhou aqui o coração de Pedro, para ele não se orgulhar. Jesus permitiu que ele afundasse, porque Jesus permitiu, e ele afunda, e ele então segura nas mãos de Pedro. A última lição que nós aprendemos, irmãos, além de que Jesus está próximo de nós, além de que Ele espera que nós venhamos ter uma fé nele, além do que Ele espera que nós venhamos ouvir a sua voz, Ele espera que nós também venhamos aceitar a sua salvação. Pedro poderia ter ficado frustrado, falar: não, Senhor, deixa que eu volto nadando para o barco. Foi humilhante. Já pensou os outros lá: Pedro, hein? Olha só, afundou, hein? Cadê sua fé? Pedro não. Ele afundou, mas ele aceita o braço do Salvador pegar ele. Vem cá, rapaz. E eles voltam juntos para o barco. Meus amados irmãos, que nós possamos aceitar o socorro do Senhor. Que nós não venhamos ser orgulhosos ao ponto de dizer: não, eu falhei, eu não mereço, a minha fé foi pouca. Não, Jesus sabe que nós precisamos dele, Ele sabe das nossas limitações, e Ele, assim como Ele fez com Pedro, Ele também estende os braços, né? E diz assim: vamos lá, eu estou contigo, vamos para o barco. E o texto bíblico, para concluir, disse, irmãos, que quando eles colocam o pé no barco, a tempestade cessa, não é verdade? Cessa, meus amados irmãos. Pedro sabia de tudo sobre a pesca. Pedro conhecia barco como ninguém, ele era pescador. Será que essa foi a primeira tempestade que Pedro enfrentou na sua vida, na sua vida de pescador? Tudo Pedro sabia. Pedro sabia nadar, Pedro conhecia o barco, Pedro conhecia as marés, Pedro conhecia as ondas, Pedro conhecia a tempestade. Pedro sabia tudo. Mas uma coisa Pedro não sabia. Pedro não sabia andar sobre as águas. Ele não sabia andar sobre as águas. E ele então, naquela experiência, Jesus mostra para ele o seguinte: Pedro, você pode saber de tudo, você pode ter o conhecimento de tudo, mas há algo que você precisa sempre aprender. Você precisa aprender do meu poder, precisa aprender daquilo que eu posso fazer. Você tem que aprender a humildade, Pedro. Você tem que aprender sobre a minha soberania, sobre os meus milagres. Você pode ter muita experiência, mas você tem que aprender a confiar em mim. Então, meus amados irmãos, assim como Pedro, que andou sobre as águas, que nós possamos também confiar no Deus que nós servimos, do Cristo que nos salvou, do Cristo que está conosco no barco, porque nós também estamos num barco. Estamos ou não estamos? Estamos num barco, não num barco furado, mas num barco extraordinário e grandioso, que tem um destino, as mansões celestiais. Ele vai balançar, vai vir tempestades, que nós possamos confiar no Senhor. Podemos ser até como Pedro, conhecer muitas coisas. Eu sou uma pessoa experiente, eu conheço, mas não é isso. É a dependência do Senhor. Ele aprendeu que ele precisava depender do Senhor.
Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, fique em pé comigo. Pai, eu te agradeço pela passagem tão extraordinária, nós já aprendemos tantas lições dessa passagem. E hoje aprendemos mais uma porção dela, mais uma lição para o nosso coração. Pai, ajuda-nos a crer de que o Senhor está conosco. Ajuda-nos a ouvir a sua voz em meio a tempestades. A sua voz seja a voz mais alta no nosso coração, nos nossos ouvidos. Ó Pai bondoso, ajuda-nos assim como Pedro a aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor. E ó Deus, sustenta a vida dos meus irmãos que têm passado por lutas, tribulações, aflições das mais variadas. Que o Senhor fortaleça o coração e a vida de cada um deles. Meus irmãos que estão conosco de outras igrejas, familiares, aqueles que, ó Pai, têm nos acompanhado através da transmissão, visita o coração de cada um deles. Fortaleça a sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida nessas vidas. Que eles possam ter certeza, em meio às lutas e às tempestades, da presença do Senhor. Bem próximo de suas vidas. Pai bondoso, assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Vitor, tem algum pedido, querido? Alguma gratidão?